Existem alguns lugares onde você pode literalmente comprar uma esposa pela internet. Tem um catálogo de noivas esperando por estrangeiros ricos. Nesses lugares, a família ainda decide o casamento das filhas e pode pressionar muito elas para casarem cedo. Em outro país próximo, mulheres vivem sozinhas como homens só para poder escapar do casamento forçado. Essas duas situações têm algo em comum. Os dois países ficam na Europa. O continente, que se diz defensor das mulheres e da liberdade, ainda tem problemas muito sérios e escondidos em lugares remotos. Hoje eu vou te mostrar os lugares mais absurdos e os mais seguros para ser mulher na Europa. Fica comigo até o final desse vídeo para descobrir isso e bora lá! Por mais surreal que pareça, ainda existem casamentos arranjados, plataformas, até mesmo empresas que conectam mulheres do leste europeu com homens estrangeiros em busca de casamento. O termo mais comum usado nesses sites é noiva por correspondência, e a maioria dessas mulheres vem de países como a Ucrânia, a Rússia, a Moldávia, a Bielorrússia, a Bulgária e até mesmo a Romênia. Essas agências funcionam até legalmente em vários países, mas elas geram muita polêmica. Para algumas mulheres, esse tipo de serviço é visto como uma oportunidade de sair da pobreza, principalmente em regiões mais pobres e onde a vida é bem mais dura e o futuro dessas mulheres é bem limitado. Para alguns especialistas em direitos humanos, esse tipo de coisa pode esconder relações muito problemáticas, onde uma mulher entra num casamento mais por necessidade do que por escolha, e daí existem relatos de casos como esses em que o casamento arranjado termina em problemas emocionais ou até pior, especialmente quando o marido usa o controle financeiro como uma forma para prender essa mulher. É claro que nem toda mulher que participa desses sites é uma vítima, e nem todo homem está ali por um motivo problemático, só que a estrutura por trás desse mercado de noivas levanta muitos problemas e muitas preocupações. Quando o casamento é só uma troca financeira e não uma conexão amorosa, a linha entre a liberdade e esses problemas fica muito pequena. Essas mulheres, na maioria das vezes, como eu disse, vêm de regiões com dificuldades financeiras muito grandes. Elas se inscrevem nessas plataformas como uma esperança de encontrar um parceiro estável, sair da pobreza ou até mesmo viver uma vida mais segura fora do país. A Ucrânia é um dos países mais mencionados nesse tipo de serviço. O problema econômico depois da União Soviética e os impactos dos conflitos mais recentes aumentaram a procura de mulheres por alternativas para recomeçar a vida fora do país. Muitas agências operam abertamente, com eventos presenciais para apresentar mulheres a estrangeiros, e o governo não proíbe essas atividades. Só que algumas organizações locais alertam para os riscos que isso causa. Muitas mulheres podem acabar se metendo em problemas muito grandes por causa disso. Então não é um paraíso e nem toda mulher acaba bem nesse caso. A Rússia, por incrível que pareça, ainda passa por coisas parecidas em alguns lugares. Embora ela tenha perdido espaço nos últimos anos, ainda existe um número significativo de sites que promovem mulheres russas como esposas tradicionais. A cultura mais tradicional e antiga em algumas regiões do país incentiva essa ideia de que a mulher precisa servir ao seu marido. Isso acaba sendo muito procurado nesses serviços. Muitos críticos dizem que esse foco excessivo na aparência e na obediência da mulher russa reforça alguns conceitos bem perigosos. A Moldávia também passa por problemas desse tipo. Esse, inclusive, é um dos países mais pobres da Europa. Muitas mulheres moldavas se registram nesses sites como uma alternativa à imigração ilegal ou até o trabalho mal remunerado. A falta de oportunidade no país e o desejo de formar uma família até fora do país são os principais motivos que são citados por essas mulheres. Então são vários países que têm esse tipo de mercado. Algumas dessas relações até funcionam, é claro, mas outras terminam em histórias bem preocupantes. Em países como a Alemanha, Áustria e Reino Unido, existem relatos de mulheres que foram levadas por esses casamentos e depois ficaram isoladas, sem apoio, sem conhecer a língua do país e até mesmo dependentes do parceiro. Existem casos até mais graves, mas eu não posso falar aqui no vídeo. Se tudo isso já parece ruim o suficiente para você,
Existem algumas regiões onde a vida da mulher pode ser ainda mais limitada, aqui por causa de costumes antigos e tradições extremamente rígidas. A gente está falando de áreas rurais nos Balcãs, como a Albânia, Kosovo, a Bósnia e até algumas partes da Macedônia. São lugares que têm paisagens muito lindas, mas onde o tempo parece ter parado quando o assunto é a vida da mulher. Em algumas vilas isoladas, a mulher ainda é pressionada a se casar bem jovem, muitas vezes com alguém escolhido pela família. O valor da honra da família está diretamente ligado à conduta da filha. Isso pode incluir desde o modo como ela se veste até o jeito que ela fala. O dote, uma prática em que a família da noiva oferece bens ou dinheiro ao noivo, ainda acontece, mesmo que não oficialmente. Em alguns casos, isso transforma o casamento em uma espécie de negociação, onde a mulher tem pouco ou até mesmo nenhum poder de escolha. É a família que decide tudo. Uma das tradições mais bizarras e ao mesmo tempo bem tristes da Albânia são as chamadas virgens juramentadas. São mulheres que, para escapar da obrigação de se casar ou até mesmo da submissão extrema no casamento, fizeram um voto de castidade vitalício e passaram a viver como homens. Elas cortam o cabelo, usam roupas masculinas e assumem funções que geralmente seriam para homens, como trabalhar fora, portar armas ou até mesmo liderar sua casa. Essa prática vem do antigo Código de Leque, um conjunto de regras tribais que ainda influencia algumas regiões montanhosas do país. Pode até parecer que elas conquistaram liberdade, mas a verdade aqui é bem dura. Essas mulheres só conseguiram viver com autonomia quando abriram mão completamente da identidade feminina. Nessas regiões, muitas mulheres crescem ouvindo que precisam ser quietas, puras e obedientes. Denunciar um marido agressivo ou até mesmo se divorciar, pode ser visto como uma vergonha para toda a família. E em muitos lugares, a justiça formal praticamente não existe. Tudo isso é resolvido dentro da comunidade. Essas tradições não representam boa parte ou toda a parte dos Balcãs. Nas capitais e nos centros urbanos, a realidade, felizmente, é bem diferente. Mas nas zonas rurais, ainda existe uma enorme distância entre o que a mulher pode fazer e o que todo mundo espera que ela faça. E o mais chocante é que tudo isso acontece dentro da Europa, um continente que por fora vende a imagem de modernidade, liberdade, e é justamente sobre isso que eu queria falar. Nem todo país que limita a liberdade feminina está em guerra ou está isolado do resto do mundo numa tribo. Alguns lugares considerados desenvolvidos ainda mantêm valores muito antigos quando se trata de direitos e da vida das mulheres. Esses países não são os mais extremos, mas eles também não são uma boa referência de liberdade. Países ruins para ser mulher na Europa, mas que ninguém espera. Hungria. Na Hungria, o governo atual promove abertamente a ideia de que o papel ideal da mulher é o papel de esposa e de mãe. Campanhas do Estado incentivam as húngaras a ficarem em casa e terem muitos filhos. E eles dizem que isso é uma forma de defender o futuro do país. Programas sociais beneficiam famílias grandes, mas ignoram o direito de escolha das outras mulheres. Além disso, leis relacionadas à igualdade foram enfraquecidas nos últimos anos, e os movimentos de mulheres são frequentemente afastados pela mídia. Quem quer seguir uma carreira ou viver de forma independente, muitas vezes encontra barreiras culturais ou até mesmo institucionais. Não é uma coisa simples, muito menos incentivado, que a mulher seja independente, que ela tenha uma carreira, que ela viva sozinha, nada desse tipo. Um outro país que vive uma coisa um pouco parecida é a Polônia. A Polônia vive num paradoxo. Ela faz parte da União Europeia, mas ela ainda tem leis e costumes que são extremamente tradicionais e conservadores quando se trata de papéis da mulher na sociedade. O governo promove uma visão de família tradicional, onde a mulher ideal é vista como uma mãe dedicada, uma esposa fiel e principalmente religiosa. Essa mentalidade tem uma forte influência da Igreja Católica, que molda desde as políticas públicas até os conteúdos escolares. Movimentos de mulheres enfrentam resistência e até mesmo programas de educação sexual ou de qualquer tipo de debate sobre gênero são rejeitados ou distorcidos.
Em algumas regiões, até professores e diretores que tentam debater sobre esses temas com os alunos acabam sendo punidos ou até mesmo silenciados. Fora das grandes cidades, também existe uma pressão cultural muito grande para que a mulher não se exponha, digamos assim, que ela não fale demais e ela siga um comportamento considerado feminino e recatado. É uma coisa meio bizarra de se ver, mas eu acredito que praticamente o mundo inteiro era assim não faz muito tempo. Rússia. Na Rússia, o maior problema é que eles acham natural e normal problemas domésticos, digamos assim. Eu não posso falar a palavra aqui. Desde 2017, problemas domésticos considerados não graves não são mais crime, são apenas infrações administrativas. É como se fosse uma multa. Isso daqui é uma coisa bem perigosa. Isso é uma mensagem de que os maridos lidarem com sua esposa de uma forma bem ruim faz parte da vida familiar. Além disso, o país vive num retrocesso de liberdades civis em geral, o que afeta ainda mais as mulheres. A cultura russa impõe uma pressão muito grande sobre as mulheres em relação à aparência física. Existe uma ideia de que a mulher de valor precisa ser bonita, feminina e pronta para formar uma família. Essa exigência começa muito cedo e se reforça nos meios de comunicação, redes sociais, até mesmo nas entrevistas de emprego. As mulheres que não se encaixam nesse modelo, seja porque ela quer focar numa carreira, não quer ter filhos ou simplesmente quer um estilo de vida diferente, pode sofrer preconceito, isolamento ou até mesmo humilhação pública. E apesar de tudo isso, a Rússia tem milhares de mulheres muito fortes. Mulheres instruídas, mulheres brilhantes. Nas grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, muitas delas estão construindo carreiras muito sólidas na ciência, tecnologia, negócios, arte. E a mulher russa, em geral, é altamente escolarizada. Não é raro você ver mulheres liderando equipes, construindo seus próprios negócios, abrindo empresas, ou até mesmo comandando projetos muito grandes. Só que esse lado moderno e forte da Rússia não anula a pressão cultural, nem mesmo os problemas pequenos que eles tentam esconder. Por trás disso tudo se esconde uma realidade que é um pouco complicada para mulheres. Principalmente quando você é uma mulher russa. Mas nem tudo é caso perdido. Depois de tantos exemplos complicados, é importante dizer que nem toda a Europa é desse tipo, é problemática. Existem sim países onde as mulheres vivem com dignidade, com autonomia e com respeito. Não é à toa que muitos deles lideram rankings de qualidade e de bem-estar. Esses países têm algo em comum. Eles respeitam a liberdade individual, oferecem políticas públicas eficazes e têm uma cultura que valoriza a mulher como uma cidadã de fato, não como alguém que só se encaixa num papel. A Suécia é uma referência mundial quando se trata de qualidade de vida para mulheres. Por lá, a mulher pode estudar, trabalhar, construir família ou até mesmo viver sozinha sem ser julgada ou ser oprimida pela sociedade. Existe um forte investimento em educação, proteção contra mulheres e até mesmo equilíbrio de trabalho e vida pessoal. A licença parental é dividida entre o homem e a mulher, o que ajuda a quebrar aquele velho problema de que só a mãe cuida do filho. Além disso, cargos de liderança e altos salários não são coisas exclusivas para homens. É muito comum você ver mulheres comandando empresas, universidades e até mesmo tropas militares, e ninguém estranha isso. A Noruega também é um exemplo de sociedade quando se trata desse tema. O Estado investe pesado em segurança, educação, inclusão, e existe um cuidado muito grande para que as oportunidades sejam iguais desde a infância. Mulheres norueguesas geralmente crescem com apoio para serem o que elas quiserem. Engenheiras, artistas, donas de casa ou até mesmo aventureiras, sem que isso seja um motivo de crítica ou de pressão por ninguém. A cultura valoriza também a individualidade. O que importa não é como a mulher deve ser, mas quem ela quer ser de fato. A Finlândia também tem uma das populações mais educadas do mundo. E as mulheres também são parte importante disso. Desde cedo, elas têm acesso à educação de alta qualidade, são estimuladas a serem líderes e têm liberdade para explorar os seus talentos. O país também é um dos lugares mais seguros do mundo. Mulheres podem andar sozinhas à noite, pegar um transporte público com tranquilidade
e têm confiança que o Estado vai fazer o que puder para protegê-las. E não é só isso. A primeira-ministra mais jovem do mundo foi finlandesa, mostrando que o país não apenas aceita, mas também encoraja a liderança feminina. A Islândia não tem uma população muito grande, mas é considerada por muitos o melhor país do mundo para ser mulher. Desde os anos 70, o país se mobilizou para reduzir essas diferenças, para proteger os direitos e até mesmo para mudar a cultura. Hoje em dia, existe um equilíbrio muito grande entre a vida familiar e a vida profissional. Mulheres participam ativamente da política, da economia e dos espaços públicos, sem sofrer aquele julgamento social problemático que é tão comum em vários países. E o mais importante, essa mudança foi cultural. Ela não foi empurrada ou forçada por leis. Comenta aí embaixo o que é que você pensa sobre tudo isso. Eu sei que esse vídeo vai ter muitos comentários diferentes e pessoas com opiniões diferentes. O que é que você acha sobre esses países? Eles estão corretos ou errados? Comenta aí o seu pensamento que a gente vai conversar mais nos comentários. E a gente se vê nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.